Bom, gente, eu peguei esse fio de seda de 1 milímetro e tô fazendo aqui a franja, né? Então, só enrolar na prancheta, eu enrolei na prancheta deitada. Aí, agora é só pôr por baixo aqui da franja, um pedacinho pra amarrar e depois cortar ela com estilete para que a franja fique pronta. Eu já fiz as duas e agora é só cortar com estilete. Eu fiz 90 voltas em cada uma e resolvi juntar as duas para ficar um pouco mais cheia a franja. Aí agora eu ponho uma caneta aqui no meio delas e amarro para a franja ficar pronta. Aí depois é só pegar o cordão de São Francisco. Aqui tem 1 metro. Eu coloquei no meio, aqui do buraquinho da franja. Aí, depois eu ponho uma parte do cordão de São Francisco para um lado e outra para o outro, dessa forma. Aí, depois pego um pedacinho de 20 centímetros do cordão de São Francisco e enrolo ele aqui no meio do cordão, para dar um charmezinho. Aí, depois, é só colar com cola quente. E cortar as pontinhas para dar um acabamento melhor. Aí, depois disso, eu peguei mais 20 centímetros de cordão de São Francisco e vou colar com cola quente aqui no meinho da franja também, para dar mais um charme. Aí, depois disso, é só cortar ela para ela ficar retinha, ficar bem uniforme, né? E ela fica assim, olha só. E depois é só amarrar na cortina. E daí, nas pontas do cordão de São Francisco, eu coloquei 2 entremeios dourados. Então, ela é uma franja simples, mas ela é uma franja bonita. Você só vai utilizar esses 2 materiais. O fio de seda, de 1 milímetro, e o cordão de São Francisco. E daí, ela fica assim, ó, esse é o resultado final. Você pode fazer ela com mais franja, para ela ficar bem cheia, para ela ficar mais bonita. Aí, vai da opção de cada um. Bom, gente, para a segunda franja eu peguei o fio de seda também, só que na cor branca, de 1 milímetro. Dei 90 voltas nele e mais 90 voltas daquela outra cor bege. E esse fio de seda branco, ele não fica retinho, olha só. Então, eu deixei ele assim, bem batidinho, ó. E fiz da mesma forma que a outra. Você pode enrolar o cordão de São Francisco aqui no meio também. Ou se você quiser, você pode pôr um strass. Só que a diferença desse, gente, é que ele não fica retinho. Ele fica assim, ó, ondulado. Então, para quem gosta assim, mais cheinho, aqui tem 180 voltas também. Você pode fazer mais voltas do fio de seda e daí deixar ele mais cheinho. Mas o charme dele é ficar assim, olha só. Lembrando, gente, que eu misturei a cor bege palha com a cor branca do fio de seda. E é essa cor branca que fica assim ondulado, que não fica bem retinho, tá? E aqui na ponta do cordão de São Francisco também tem várias opções. Você pode pôr uma pecinha de cristal, olha só, amarrar ela. Ou pôr um entremeio, como esse douradinho aqui. Ou mesmo pegar uma pecinha de acrílico, como essa daqui, ó, e pôr nela. Daí você cola com cola quente, né, ou cola de silicone frio, e põe aqui na pontinha. Então, tem várias opções. E daí, esse é o resultado final da franja mais despojada, mais jogadinha. E para esse terceiro pingente, a gente vai usar algumas pérolas coloridas, pecinhas de biju, fio de nylon e barbante.
além da tesoura. Então é só cortar um pedaço do fio de nylon e começar a pôr as pecinhas de biju dentro dele. Você pode pôr na ordem e na cor que você quiser, tá? Essa daqui são algumas pecinhas que eu tinha em casa, então eu pus nessa ordem e dessa forma. Aí, depois de você pôr todas as pecinhas, é só amarrar bem as pontas, para que elas não tenham perigo de sair. Cortar o excesso do fio de nylon e essa parte do pingente tá pronta. Aí, com o barbante, é só enrolar ele na prancheta. Eu enrolei com ela assim, ó, deitada, tá? Não fiz nela de pé, porque eu queria menor. Então, eu enrolei aqui, deu 61 voltas, porque o cordão, ele é bem grosso, então menos voltas faz um volume maior. Aí, eu enrolei ele na prancheta, cortei com estilete e não vou amarrar ele. Então, eu vou pegar ele, vou pegar a pecinha de biju que eu tinha feito e vou colocar essa pecinha aqui no meio dele, olha só. No meio dele dobrado, dessa forma. E daí aqui, eu vou prender bem essa parte de baixo, pecinha de biju, nessa franja. E vou pegar um pedaço desse cordão também, desse barbante, e vou amarrar. Amarrar bem forte, para ele prender a pecinha de biju do outro lado. Aí, depois de amarrar, eu vou virar ele, olha só. Eu viro do outro lado, a franja, arrumo bem ela, penteio bem ela, né, com os dedos. E vai ficar assim, olha só. A pecinha de biju vai ficar no meio e a franja vai ficar assim, ó, jogadinha. Dessa forma. Agora é só fazer o mesmo com o outro lado. E daí é só cortar as pontas, emparelhar elas, deixar bem retinho. E olha só, aqui já tá o parzinho, ó. Fica assim. Aí você tem a opção de pegar um outro pedaço desse barbante e amarrar aqui no meio, dessa forma. Amarra bem ele. Então, assim, ou você pode amarrar e deixar ele assim, ou você pode deixar ele soltinho, dessa outra forma aqui. Eu prefiro soltinho, mas fica a teu critério. E você pode fazer uma pecinha de biju também, pôr as pérolas no fio de nylon e amarrar aqui em volta, olha só, para dar um charmezinho a mais, caso você queira ele desse modelo amarradinho. E daí ficaria assim, ó, dessa forma. Ou da forma da esquerda ou da direita. Eu prefiro ele soltinho, então eu deixei ele soltinho. Você pode usar esse outro fio de seda aqui também, ó, azul. Esse daqui eu misturei fio de seda azul claro com o branco. E daí fazer a franja com esse fio aqui, ó, com esse fio de seda. Mas eu achei que ficou mais bonito com o barbante, então eu fiz com o barbante. E daí é só prender ela na cortina, só amarrar ela na cortina.